vocês? Eu espero que vocês estejam todos muito bem de saúde. Eu sou o Primo Paganini, o médico psiquiatra metido a clínico. Antes de eu começar a falar sobre o tema de hoje, que é o IAM, o infarto agudo do miocárdio, eu peço para você dar uma paradinha aí. Inscreva-se no canal, curta esse vídeo e toque no sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos que a gente vai fazer para vocês. Então vamos aqui, antes da gente começar a nossa aula sobre infarto, quero mostrar para vocês quais que foram as minhas fontes de consulta para fazer o material mais robusto e didático possível para vocês. Eu utilizei aí basicamente 4 livros, né? Um deles é o Harrison, o outro é o Washington, o outro é o Manual Merck e o Current. E através do site www.euquerobiologia.com.br eu fiquei conhecendo o Servier Medical Art, que traz todas as imagens que eu acabo utilizando aqui na aula. Então vamos começar a nossa viagem. Então, o que é o infarto agudo do miocárdio? O infarto agudo do miocárdio ele faz parte de uma doença que se chama doença arterial coronariana. Então vamos para o infarto. O que é? É quando eu tenho uma redução do fluxo sanguíneo nas artérias que irrigam o coração. Então vamos dar uma olhadinha aqui nesse coração. Esse coração está exatamente como o meu estaria, então a gente está vendo aqui desse lado a artéria coronária esquerda e aqui desse lado a gente vê a artéria coronária direita. São os primeiros ramos que saem da aorta, que é a principal artéria que a gente tem no nosso corpo. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Nesse caso aqui, a gente já está vendo uma imagem de infarto, que é essa imagem mais arroxeada aqui. Então aqui tem tanto célula morta, quanto algumas células que estão bobinhas. Elas ainda não morreram, mas elas podem morrer se a gente não fizer uma intervenção médica. Então, no caso, a gente está vendo que foi a coronária esquerda. O que aconteceu nessa coronária? Possivelmente esse paciente, ou ele tem pressão alta, ou ele tem elevação do colesterol, então ele formou placas de gordura dentro da artéria. Um belo dia forma-se um trombo, um coágulo, ele acaba obstruindo o fluxo do sangue e aí eu acabo tendo a morte de partes do meu coração. Então vamos dar uma olhadinha aqui. O que é a artéria, né? A artéria, ela leva o sangue oxigenado do coração para todo o restante do organismo. Como eu tinha comentado com vocês, a gente tem aqui a aorta, a principal artéria do coração. Logo da saída da aorta do coração, já saem as artérias coronárias, ou seja, o primeiro a ser irrigado vai ser o coração, mostrando a importância do sangue para o miocárdio funcionar adequadamente. Uma artéria, a gente pode perfeitamente imaginá-la como se ela fosse um tubo. Eu sei que os meus amigos cardiologistas vão ficar muito bravos por eu fazer esse tipo de comparação, mas eu acho que é muito didático. Então vamos aqui dar uma olhadinha na artéria um pouquinho mais por dentro. Então essa artéria aqui, vamos imaginar que ela seja um tubo, eu estou virando o tubo aqui para vocês e estou fazendo um corte para vocês verem por dentro. O que acontece? Em volta aqui da artéria, existem vários músculos, mas não é o tipo de músculo que a gente contrai voluntariamente. Não é um músculo que é utilizado quando a gente está na academia. É um tipo de músculo que se chama músculo liso. Ele não se contrai por causa da minha vontade. Então, toda a artéria, ela é permeada, ela é contornada por esses músculos lisos. E por que é importante eu saber disso? É o que eu vou mostrar nos próximos slides aqui para vocês. Então, uma das principais causas, né, do infarto é o tal do colesterol. É a tal da placa de gordura que vai se formando dentro da artéria. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Vamos imaginar que a pessoa, isso aqui seria ao longo do tempo da vida. Tá difícil hoje. Quero mostrar para vocês, então, aqui uma das tantas causas do infarto, que é justamente o colesterol. São as placas de gordura que são formadas pelo colesterol dentro da artéria. Então, aqui a gente está vendo um corte da artéria. Vamos imaginar de novo. A artéria como um tubo. Dessa vez, eu fiz um corte no meio para eu ver o que está acontecendo dentro. A gente vê aqui nessa ponta que ainda não tem nenhuma gordura. É conforme vai passando o tempo que o colesterol vai se acumulando e vai obstruindo essa artéria. Só que o que é interessante aqui? Quando que já começa a formar a placa de colesterol na artéria?
quando eu ainda estou na barriga da minha mãe. Ou seja, o que eu estou falando para vocês, o processo de aterosclerose, que não é arteriosclerose, mas eu explico o que é isso em um outro vídeo, o processo da deposição do colesterol dentro da artéria, ele começa quando eu sou bebê, quando eu estou ainda dentro da barriga da minha mãe. Conforme vão passando os anos, esse acúmulo do colesterol vai aumentando, até que por volta da quarta década, da quinta década de vida, essa placa já está tão grande que ela acaba obstruindo, um belo dia ela rompe, forma-se um coágulo, entope-se essa artéria e aí eu vou ter a formação do infarto. Então aqui eu só estou mostrando em um outro corte para vocês como que esse colesterol vai se acumulando, como que ele vai obstruindo até que chega um momento que ele pode fazer uma obstrução total. Então o que vai causar o infarto vai ser tanto essa obstrução do colesterol quanto o rompimento da placa de colesterol que vai levar à formação de um coágulo que vai obstruir ainda mais essa artéria. Então aqui que eu quero mostrar para vocês. Vamos imaginar então que eu tenho aqui uma artéria coronária e aqui eu tinha uma placa de gordura, uma placa de colesterol, formou-se um trombo, então ele obstruiu. Então tudo que estava na frente desse vaso, todo o músculo cardíaco que estava aqui na frente, ou ele vai morrer ou ele vai ficar próximo da morte. Ou seja, eu preciso fazer uma intervenção médica o mais rapidamente possível, que é para tentar recuperar aquilo que não morreu e minimizar as consequências daquilo que morreu. Tem um jeito muito fácil da gente entender como é que se forma o infarto, né? Então, como que rola isso? Fazendo uma comparação com uma unha inflamada. Vocês vão falar, nossa, primo, você está ficando maluco? O que uma unha encravada tem a ver com uma artéria coronária que está obstruída por colesterol? É isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Na unha inflamada, quando a gente machuca a cutícula, quando corta a unha e faz um machucado, é fácil de entender os sinais da inflamação, que é o que eu mostro aqui. A gente tem o calor, fica mais quente essa região. Eu vou ter o avermelhamento, quer dizer, vai ficar muito mais vermelho, às vezes fica roxinho. Eu vou ter o inchaço, que é o que a gente chama do edema, e eu vou ter muita dor. Isso que acontece na unha também acontece na artéria coronária. Não é porque está lá dentro do coração ou está dentro do meu organismo que não vai acontecer a mesma coisa que acontece na pele. Então, exatamente o que aconteceu na minha unha vai acontecer dentro da minha artéria coronária. Só que qual que é o problema? Conforme vai edemaciando, vai inchando, essa região da unha, ela tem para onde crescer, ela tem para onde distender. Só que o que acontece a coronária? A coronária é fininha, ela é pequenininha. Então, se eu vou inchando, se eu vou edemaciando, eu acabo tendo uma obstrução total. É aí que eu vou fazer um infarto. Então, qual que é o conceito legal que eu trouxe aqui para vocês hoje? Então, tem um músculo em volta da artéria e o processo inflamatório que acontece na artéria, ele é muito parecido, ele é exatamente igual ao processo inflamatório que aconteceria na minha pele. O problema é que dentro da artéria eu não tenho por onde distender. Então, conforme vai inchando, ele vai entupindo cada vez mais, que é o que a gente está vendo aqui. Então, uma vez que esteja entupido por causa do processo inflamatório, da gordura e do coágulo, eu vou ter obstrução da artéria e eu vou ter uma morte da parte do meu coração. Fatores de risco. Então, a gente já falou um pouquinho sobre o colesterol, ele é o grande vilão aqui da história. Existem vários motivos, eu vou ler para vocês então. Então, é o colesterol alto, é a pressão alta, é o sedentarismo. E eu falando de sedentarismo, hein, meu? É brincadeira, mas tudo bem, vamos lá. Obesidade, de novo, tá aqui o garoto, né, magrinho, né, falando sobre essa doença. O tabagismo, fumar por menos de uma semana. Diabetes e a idade. Mas eu vou dar foco hoje principalmente na parte de colesterol e da pressão alta. Então, colesterol, tamanho do documento. Por que eu coloquei isso aqui? A gente ouve muita coisa na internet sobre colesterol e eu acho que é importante a gente esclarecer algumas coisas. O colesterol, ele é vital, ele é essencial para a nossa vida, ele está em todo o nosso organismo, em todas as nossas células, ele é super importante, por exemplo, para a gente fazer hormônio. O grande problema é quando eu tenho um excesso. E não existe um tipo só de colesterol, existem vários tipos. Ou melhor, quando a gente fala, que vocês estão vendo aqui, HDL, LDL, IDL, VLDL, isso é o colesterol? Não. Isso é o transportador do colesterol. O colesterol, ele está dentro desses transportadores. Todos esses colesteróis aqui, eles são ruins? Não, é isso que eu quero mostrar para vocês. Olha o HDL, como ele é pequenininho.
Olha já o VLDL, como ele é grandão. Aqui eu coloquei uma artéria para vocês verem. Qual deles que de fato vai causar um entupimento? Qual deles que vai obstruir? É o HDL ou é o VLDL? É o VLDL, porque ele é grandão. Como ele é grandão, a possibilidade de ele obstruir é muito maior e ele vai se acumulando ao longo de toda a parede da artéria. Já o HDL é pequenininho e ele tem uma outra função. Ele vai meio que retirando o colesterol do organismo e vai levando para o fígado para ser destruído. Por isso que a gente fala da importância de aumentar o HDL. Então, repetindo, colesterol é vital, é essencial, é super importante, o problema é o excesso. E quando eu falo de LDL, VLDL, HDL, eu estou falando de transportador de colesterol e não do colesterol. O colesterol está dentro do transportador. Qual que é o transportador que dá problema? É o VLDL. Qual que não dá problema? É o HDL. Qual a sequência de eventos que acontece por causa do colesterol alto? Então vamos imaginar aqui, décadas de dieta ruim, décadas de colesterol alto, isso vai acumulando na parede da artéria, eu vou ter uma inflamação vascular, ou seja, esse conceito é muito legal. Mesmo eu inflamando esta parte do meu corpo, esta artéria que está nessa região do meu corpo por causa do colesterol, a repercussão vai ser no meu corpo todo. Então, a inflamação que eu estou comentando com vocês, ela acontece aqui, mas ela pode acontecer em um outro lugar. Então, o grande problema do colesterol é essa inflamação em todo o sistema cardiovascular, em todos os vasos que eu tenho no organismo. Até que chega um belo momento que eu tenho a formação de um coágulo e uma obstrução. Um outro motivo aqui, né, para explicar o porquê do infarto. Lembra que eu comentei com vocês que dentro das artérias existe um músculo? Esse músculo, ao se contrair, ele diminui o tamanho da artéria. E é isso que aumenta a pressão. Então, pressão baixa, o músculo em volta da artéria relaxou. Pressão alta, o músculo em volta da artéria contraiu. Então, o grande problema da hipertensão é essa musculatura que fica contraída, que é isso que a gente está vendo aqui. Então, se eu tenho pressão alta descontrolada o tempo todo, primeiro que eu vou ter lesão de órgão-alvo, cérebro, retina, rim, aorta, coração, com essa pressão alta descontrolada, então com um vaso bem fininho, deixando a passagem de pouco sangue por ele. Eu vou ter um menor fluxo de sangue por todo o organismo, isso vai reforçar aquela inflamação cardiovascular que eu comentei com vocês anteriormente, isso vai piorar ainda mais o fluxo do sangue, até que em um belo momento eu obstruo uma artéria e bingo, eu acabo tendo, infelizmente, o infarto. Quantas pessoas são acometidas pelo infarto agudo do miocárdio? 1 para 100 entre 55 a 64 anos, é uma patologia muito mais comum em homens, no entanto, as mulheres na menopausa acabam apresentando uma frequência muito semelhante à dos homens. Então, antes da menopausa, a gente vê uma frequência muito maior nos homens, quando existe a menopausa, a gente vê que a frequência em mulheres é muito semelhante à frequência observada nos homens. Quais são os sintomas? Acho que esse é o classicão. Usualmente a pessoa chega para a gente, o paciente chega com muita dor no peito, que pode irradiar para o braço esquerdo, mas também pode vir para o braço direito, pode vir para o pescoço, para a mandíbula, para os dentes, pode vir um pouquinho para o abdômen, pode ir para as costas, pode ter a falta de ar, pode ter a transpiração, a náusea e o vômito, que são aí super característicos, né? Os pacientes acabam às vezes chegando com a náusea e vômito como a queixa principal. Muitas vezes os pacientes imaginam que eles estão com gastrite, porque eles falam de uma queimação aqui atrás do peito, e o paciente acaba chegando muito descorado por causa da dor. Em casos mais graves, o paciente pode até chegar e ter uma parada cardiorrespiratória e você tem que reanimar, indicando que a gravidade desse infarto foi muito grande. Conduta e tratamento. Como a gente falou no primeiro vídeo, a ideia não é a gente falar de tratamento aqui, porque isso é responsabilidade do médico que toma conta de você. Então, você vai chegar no pronto-socorro, o médico vai pedir um eletrocardiograma, ele vai pedir uma série de exames de sangue, por exemplo, as enzimas cardíacas, pode ser que ele te peça um cateterismo de emergência ali. E o tratamento vai consistir no quê? A gente vai tentar relaxar essa coronária que está contraída, a gente vai tentar aumentar o diâmetro dela, que é para fazer com que mais sangue consiga chegar naquela região que parou de receber por causa da formação do coágulo, por causa da formação do trombo. Prevenção, já que a gente sempre está falando para vocês que a importância desse canal é principalmente a prevenção.
Vamos tomar muito cuidado com dieta. Então, os queijos amarelos, o leite gorduroso, as carnes muito gordurosas, elas acabam aumentando muito o colesterol e isso vai acabar fazendo com que esse colesterol se acumule dentro do organismo. O controle da pressão arterial. E pressão arterial é o mal silencioso. Às vezes o paciente chega no pronto-socorro com 25/15, ele foi até lá porque ele estava com uma dor de garganta. Então, às vezes você não sente que a sua pressão está muito alta. Então, a gente tem que fazer acompanhamento com o médico direitinho. E procurar aumentar a ingestão de frutas, de verduras, de vegetais em geral e das carnes magras para a gente melhorar o aspecto alimentar que iria contribuir negativamente para o aumento do colesterol. E o que é importante, a atividade física, porque ela ajuda aquela musculatura em volta das artérias a relaxar, então o vaso dilata, aumenta o diâmetro da artéria e com isso eu garanto a perfusão, eu garanto que haja uma irrigação de sangue adequada no organismo. A ideia de hoje então era essa, espero que vocês tenham gostado, peço que por favor vocês compartilhem com quem vocês quiserem, porque a gente quer que esse canal chegue cada vez mais a mais pessoas, para que mais pessoas possam se prevenir e evitar uma série de doenças. Então hoje a gente falou do infarto, a segunda doença que mais mata no Brasil. Muito obrigado e muita saúde para vocês. Tchau, tchau.